O que não te mata torna-te mais forte. A abordagem do guerreiro é dizer sim à vida, sim a tudo. As oportunidades de encontrar poderes mais profundos dentro de nós surgem quando a vida parece mais desafiadora. O negativismo perante a dor e a ferocidade da vida é um negativismo perante a vida. Não estamos lá enquanto não conseguirmos dizer sim a tudo. Joseph Campbell, Reflexões sobre a Arte de Viver. Tal como a madeira de uma árvore é fortalecida pela tempestade, na vida do homem a adversidade é o escultor de um carácter forte e resistente. A maioria das pessoas, no entanto, temem a adversidade, fogem dela e acreditam que, se tornar demasiado severa, não serão fortalecidas por ela, mas quebradas. Exploramos a seguir como a maioria das pessoas subestimam o grau de adversidade que conseguem suportar e ignoram o fato de que mesmo as experiências traumáticas podem ser o catalisador do crescimento pessoal. Da escola de guerra da vida, o que não me mata torna-me mais forte. Friedrich Nietzsche, O Crepúsculo dos Ídolos. Coisas más acontecem. Esta é uma das garantias da vida. Na maioria das vezes, as dificuldades com que nos confrontamos são menores e controláveis, mas, em certas alturas, surgem adversidades que abalam os alicerces do nosso ser. São experiências que são tão intensas ou trágicas que se caracterizam como traumáticas. No seu livro What Doesn't Kill Us, O que não nos mata, o psicólogo Stephen Joseph refere que os investigadores estimam que 75% das pessoas experimentam alguma forma de trauma na vida. A perda ou o sofrimento de um ente querido, o diagnóstico de uma doença, a dor do divórcio ou da separação, o choque de um acidente, assalto ou desastre ambiental. Cerca de um quinto das pessoas é suscetível de experienciar um acontecimento potencialmente traumático num determinado ano. Pela sua própria definição, o trauma é inesperado, imprevisível e incontrolável. Acreditar que a vida pode ser vivida sem encontrar adversidades é uma causa perdida. Stephen Joseph, What Doesn't Kill Us, O que não nos mata. A palavra trauma deriva da palavra grega que significa ferida e foi usada pela primeira vez no século XVII para se referir a uma ferida física que perfurou o corpo. No século XX, Sigmund Freud adotou a palavra para fins psicológicos para se referir a experiências dolorosas que perfuram a psique e nos deixam emocionalmente feridos. Ao longo do século XX, a maioria dos psicólogos concentrou-se nos sintomas negativos que acompanham as experiências traumáticas. Afinal, o que é que pode vir de bom do pior que a vida tem para oferecer? No entanto, nos anos 90, os psicólogos Richard Tedeschi e Lawrence Collon repararam que, embora o sofrimento fosse inevitável na sequência de uma experiência traumática, a acompanhar esse sofrimento, algumas pessoas experimentavam um imenso crescimento em várias áreas da vida, incluindo um aumento da força pessoal, um maior apreço pela vida, relações mais ricas, uma abertura a novas possibilidades, um maior sentido de significado e uma atitude espiritual mais profunda. É este crescimento que se segue ao trauma chamou-se crescimento pós-traumático. E como escreve Stephen Joseph, a ideia de transformação através do trauma vai contra tudo o que é escrito acerca dos efeitos devastadores e destrutivos do trauma. Estudos psicológicos demonstraram que os acontecimentos adversos da vida são frequentemente o gatilho para a depressão, a ansiedade ou o stress pós-traumático. O que pensar, então,
das histórias de pessoas que se depararam com uma doença potencialmente fatal, uma catástrofe natural angustiante, até mesmo um horror provocado pelo homem, e que depois contam como isso foi um ponto de viragem transformador nas suas vidas. Essas histórias parecem apontar para a verdade da afirmação de Nietzsche: o que não me mata torna-me mais forte. A história está repleta de histórias de indivíduos que validam a afirmação de Nietzsche. Veja-se o caso de Viktor Frankl. Em 1942, os nazis levaram Franklin, a mulher, o irmão e os pais para um campo de concentração. A sua mãe e o seu irmão foram assassinados. O pai morreu de exaustão, a mulher morreu de tifo e Frankl foi transferido entre 4 campos de concentração em 3 anos. Em vez de deixar que esta tragédia o destruísse, Frankl aceitou o seu destino e, através do seu sofrimento, transformou-se numa personagem heroica e num dos maiores psicólogos do século XX. E como Frankl escreveu em O Homem em Busca de um Sentido. Quando um homem descobre que o seu destino é sofrer, terá de aceitar o seu sofrimento como a sua tarefa, a sua única e exclusiva tarefa. A sua oportunidade única reside na forma como carrega o seu fardo. Viktor Frankl, O Homem em Busca de um Sentido. Outro exemplo de um indivíduo que encarnou a afirmação de Nietzsche é Terry Waite. Em 1987, Waite viajou para Beirute, Líbano, para garantir a libertação de reféns. Foi capturado e passou 4 anos na solitária, onde foi repetidamente espancado, acorrentado e sujeito a execuções simuladas. Disse 3 coisas na libertação: nada de arrependimento, nada de autocomiseração e nada de sentimentalismo, explica Waite. Tentei dar a volta à experiência. O sofrimento é universal. Tentamos subvertê-lo para que não tenha um efeito destrutivo e negativo. Dar-se-lhe-á a volta para que se torne uma força criativa e positiva. Alguns poderão argumentar que Frankl e Waite pertencem a uma raça rara de indivíduos que são capazes de transmutar experiências traumáticas em crescimento pessoal. A investigação, no entanto, sugere que esta capacidade é generalizada. Depois de analisar a literatura, Stephen Joseph observa que até 70% dos indivíduos que sofrem traumas graves relatam alguma forma de benefício após o evento traumático. Além disso, os estudos demonstraram que níveis mais elevados de stress pós-traumático estão frequentemente associados a níveis mais elevados de crescimento. Parece como se que a psique humana tivesse desenvolvido a capacidade não só de suportar o trauma, mas de usar o stress que se lhe segue para promover o crescimento. O stress pós-traumático é o motor da transformação de um processo conhecido como crescimento pós-traumático. O stress pós-traumático é um processo natural e normal de adaptação à adversidade que marca o início de uma viagem transformadora. Não há nada de positivo no trauma. É na luta para lidar com o que aconteceu que pode surgir a mudança positiva. Stephen Joseph, What Doesn't Kill Us? O que não nos mata. Uma das maneiras em que o crescimento pós-traumático ocorre é através do que se designa por alerta existencial. Quando ocorre um trauma ou uma adversidade, podemos aperceber-nos do quão precária e preciosa é a vida, e isso pode motivar-nos a fazer as mudanças necessárias nos nossos valores, crenças e prioridades. Ou como Stephen Joseph escreve, só quando a adversidade acontece é que muitas pessoas começam a olhar profundamente para dentro de si próprias para reavaliar o que realmente importa. A adversidade pode despertar as pessoas para uma vida nova e mais significativa. O trauma força as pessoas a confrontarem-se com uma encruzilhada nas suas vidas. Embora tenhamos uma disposição natural para crescer em resposta à adversidade e ao trauma, uma mentalidade fraca pode impedir esse crescimento. Para fortalecer a nossa mentalidade, podemos recorrer à sabedoria dos antigos filósofos estoicos.
Os estoicos reconheciam que a diversidade é uma parte inevitável da existência humana e que, por conseguinte, deveríamos preparar-nos psicologicamente para os tempos difíceis antes de eles surgirem. O que é que um filósofo deve dizer, então, perante cada uma das dificuldades da vida? É para isso que me tenho treinado, é para isso que tenho praticado, afirmou Epicteto. O treino para a adversidade exige que aceitemos que a vida é incerta e que enfrentaremos vários infortúnios, tanto menores como maiores, ao longo da vida. A maioria de nós não aceita isto. Em vez disso, convencemos-nos de que é pouco provável que as dificuldades que acontecem a outras pessoas nos aconteçam a nós. Em experiências em que se pede às pessoas que classifiquem as suas probabilidades de sofrerem acontecimentos negativos, elas sistematicamente classificam as suas próprias probabilidades como inferiores às dos outros, explica Stephen Joseph. Embora alivie nossa ansiedade no momento, esta estratégia de enfiar a cabeça na areia deixa-nos vulneráveis. Porque se acreditarmos que é pouco provável que venhamos a enfrentar o infortúnio, quando o fizermos, estaremos despreparados e suscetíveis a um maior sofrimento. Ou, como observou o estoico romano Seneca, o que é completamente imprevisto é mais esmagador no seu efeito, e o inesperado aumenta o peso de um desastre. O fato de ter sido imprevisto nunca deixou de intensificar a dor de uma pessoa. Seneca, Cartas de um Estoico. Por esta razão, os estoicos recomendavam que reservássemos tempo para contemplar os vários infortúnios que nos poderiam acontecer e, ocasionalmente, imaginar que um infortúnio específico já ocorreu. Arthur Schopenhauer, que foi influenciado pelos filósofos estoicos, escreveu: há alguma utilidade em olhar ocasionalmente para infortúnios terríveis, tais como os que nos poderiam acontecer, como se tivessem realmente acontecido. Arthur Schopenhauer. Como exemplo, podemos imaginar que sofremos uma grande perda ou morte de alguém que amamos. Esta prática não só elevará o nosso apreço pelo que temos, assegurando que não o tomamos como garantido, como, se essa perda ou morte ocorrer, estaremos na posição do sábio estoico, cuja previsão atenua os efeitos negativos da tragédia e minimiza o grau de sofrimento e tristeza. O sábio habitua-se aos males futuros, escreve Seneca. Por vezes ouvimos os inexperientes dizerem: não sabia que isto me estava reservado. O sábio sabe que tudo lhe está reservado. Aconteça o que acontecer, ele diz: eu sabia. Seneca. Ou como Seneca continua: olhando de frente para tudo o que pode acontecer, como se fosse acontecer, ele suavizará os ataques de todos os males que não trazem nada de imprevisto para aqueles que estão preparados e expectantes, mas vêm como um golpe sério para aqueles que não mostraram preocupação e esperam apenas bênçãos. A doença atinge um homem, o cativeiro, o desastre, a destruição pelo fogo. Nenhuma destas coisas, no entanto, é inesperada. Eu sabia em que companhia turbulenta a natureza me tinha confinado. Muitos homens, prestes a fazerem-se ao mar, não pensam nas tempestades. Seneca, Diálogos e Ensaios. Para além de nos prepararmos antecipadamente para potenciais adversidades, para melhorarmos ainda mais a nossa capacidade de suportar o pior que a vida nos oferece, podemos esforçar-nos por alcançar aquilo a que Nietzsche chamou o estado mais elevado que um ser humano pode atingir: estar numa relação dionisíaca com a existência. Nietzsche, a vontade de poder. Dionísio era um deus grego. No mito, os titãs, antigos deuses, cujo poder tinha sido suplantado, têm ciúmes de Dionísio e, por isso, capturam-no e despedaçam o seu corpo. O pai de Dionísio, Zeus, intervém rapidamente e traz Dionísio de volta à vida. Daí que Dionísio seja um símbolo arquetípico da ressurreição, mas, mais importante ainda, do renascimento psicológico. Dionísio, cortado em pedaços, é uma promessa de vida, renascerá eternamente e regressará da destruição. Nietzsche, o poder da vontade.
Estar numa relação dionísica com a existência é reconhecer que, independentemente do grau de destruição psicológica que enfrentamos, tal como o Dionísio, podemos renascer da tragédia e do trauma e regressar à vida mais fortes do que éramos antes. É reconhecer a verdade de que a dor e a destruição são muitas vezes os precursores da autotransformação. É ser suficientemente forte para dizer sim à vida, para a justificar, mesmo quando a vida é, nas palavras de Nietzsche, extremamente terrível, ambígua e mendaz. Numa passagem de A Vontade de Poder intitulada Dionísio, para aquele que acabou bem. Nietzsche descreve o indivíduo que se encontra numa relação dionísica com a existência. Ele tem as doenças como grandes estimuladores da sua vida, sabe como explorar as más oportunidades, torna-se mais forte através dos acidentes que ameaçam destruí-lo. Aquilo que os homens mais delicados pereceriam pertence aos estimulantes da grande saúde. Nietzsche, A Vontade de Poder. Na nossa época, reina uma mentalidade de vítima e muitos indivíduos usam as adversidades e os traumas como justificação para os seus fracassos pessoais, ressentimentos, mesquinhez e baixeza de caráter. Mas podemos ultrapassar esta fraqueza da nossa época. Podemos esforçar-nos por ser heroicos perante as dificuldades e reconhecer que, embora os traumas e as tragédias possam quebrar-nos e despedaçar-nos, também pode ser o catalisador para uma maior saúde e uma vida melhor. Uma alma plena e poderosa não só lida com perdas dolorosas, até mesmo terríveis, privações, roubos, insultos, ela emerge desses infernos com uma maior plenitude e poder e o mais essencial de tudo, como um novo aumento na bem-aventurança do amor. Nietzsche, A Vontade de Poder. Ou, como Joseph Campbell escreveu, Nietzsche foi o único que fez o trabalho para mim. Num determinado momento da sua vida surgiu-lhe a ideia daquilo a que ele chamou o amor do teu destino. Seja qual for o teu destino, aconteça o que acontecer, dizes, é disto que eu preciso. Pode parecer um desastre, mas encara-o como se fosse uma oportunidade, um desafio. Qualquer desastre que consigas sobreviver é uma melhoria do teu caráter, da tua estatura e da tua vida. Que privilégio! Depois, quando olhares para trás, para a tua vida, verás que os momentos que pareciam ser grandes fracassos, seguidos de destroços, foram os incidentes que moldaram a vida que tens agora. Joseph Campbell, O Poder do Mito. Academy of Ideas.